Saudações, meus amigos, mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar um bocadinho dos empregos. Muita gente pergunta, mas então aí emprego é como? Aparece mesmo emprego aí? É dizer que depende daquilo que você gosta de fazer, depende se você, por exemplo, você é motorista, você gosta de ser motorista. Se você quer ser como motorista, trabalhar como motorista, olha aqui, tem caminhões aqui, que aqui é uma área onde eles estão parquejados, que eles ficam parqueados, não é? Eu estou a falar parquejado, que é italiano. Então, basta você, ter habilidades para conduzir um caminhão. Se você tem habilidades para conduzir um caminhão, lembrar que se você tem a carta de condução daí, a carta de condução que você tem daí do país Angola, ou então Brasil, Moçambique, etc. Quando você vir aqui, você tem que fazer a conversão dessa carta de condução. Em alguns casos, tem que ir para a escola de condução e você poder se habilitar. Para você andar com um caminhão aqui nessas estradas, você tem que conhecer primeiro o código de estrada, como funciona, os limites de velocidade que eles têm para andar como caminhão aqui. Com um caminhão aqui tem limites de velocidade que ele tem que andar. Estradas urbanas, 50 km é o máximo que eles andam. Tipo aqui, essa é uma estrada urbana. Estrada urbana é 50 o máximo. Então, quando é estrada principal, porque eles têm 4 tipos de estrada, como eu já disse, tem estrada urbana, tem estrada suburbana, tem estrada principal e tem autoestrada ou tangencial. Autoestrada é onde vai o limite de velocidade para carros ou automóveis que vão até 350 kg, né? 3.500 kg. Então vai até os 130 km a hora, o máximo. Depende, existem estradas que vem escrito, pelo menos aí, a 150, mas tem que estar escrito, conforme eu disse, tem que estar escrito aí a 150. Então quando vem escrito a 150, então você sabe que é uma estrada que você pode conduzir até os 150. Onde não está escrito, você não pode andar com 150. Tem que andar 130. Aliás, está escrito. Assim que logo você entrar pela autoestrada, já vê um placar aí escrito. Para isso que você tem que ter aqui habilidade, ou seja, você aqui tem que saber como é que aqui funciona, mais ou menos. Porque se você não souber, você vai superar o limite de velocidade. Então, para isso eles fazem sempre a conversão da sua carta de condução. Esse é um passo. Agora, dizer que se você tem uma carta de condução, tipo já da unidade europeia, ou então alguns países que são autorizados a fazer a conversão da carta de condução, então quando você vem para cá, você não necessariamente que você vai à escola de condução. Você basta ir aí, né, que é o nome, como é que chamam? É Morino, área de... esqueci o nome. Não me vem em mente, mas depois eu vou dizer assim que eu me lembrar do nome. É um lugar que eu já estive, onde eu fiz também a carta de condução, os exames de condução, etc. Então, depois que você vai para ali, eles te dão a carta de condução. Dizer que a carta de condução aqui para andar com esses caminhões tem que ser a carta de condução C. Tem que estar escrito letra C, ou seja, habilitados para caminhões. Tipo, a minha carta de condução, que eu tenho uma carta de condução que eu posso conduzir um carro até 350, 3.500 kg. Ou seja, posso andar com uma caminhonete como esta, mas desde que não esteja escrito atrás, porque vem escrito atrás. Se tiver escrito, por exemplo, atrás, 80 e 90 quilos, aqui não tem escrito, vem escrito normalmente 80 e 100 km a hora. Então, quando tem aquela sinalização, você sabe que você não pode conduzir. Mas se não tem nada escrito, como esse aqui, não tem nada escrito, então naturalmente eu posso conduzir sem problemas também. Mas atenção, só posso conduzir se não tiver escrito. Se tiver escrito, então não tenho que conduzir, tem que ter carta de condução que me habilita a conduzir um carro desse. Mas senão o resto eu posso conduzir todos, excepto aqui os caminhões, excepto aqui os caminhões não posso conduzir. Então dizer que é mais ou menos isso. Para você andar assim também, por exemplo, tem aí tratores como Caterpillar, aquelas máquinas agrícolas. Eu posso andar com uma máquina agrícola, a carta de condução que eu tenho, sim, mas as máquinas também têm algumas categorias que vêm aí, né, especificado até que tipo de máquina que eu posso conduzir, eu posso então trabalhar ou então guiar.
É dizer que com a carta de condução, se você tiver que trabalhar tipo numa fábrica, para você fazer usar aquelas máquinas que eles chamam omulete. Omulete são aquelas máquinas tipo para levantar a empilhadeira, para levantar um produto e depositar, etc. Você tem que fazer mais uma formação, mesmo que você já tenha a carta de condução. Tem que ter, eles chamam curso de omulete, patente de omulete. Aquela patente de omulete que vai te possibilitar você usar esse tipo de máquina, então, dentro ou de uma fábrica, ou dentro de uma indústria, ou dentro de um armazém, enfim, onde você esteja a trabalhar. Dizer que os trabalhos aparecem, naturalmente, como em toda parte do mundo. Você me perguntou aí, então, os trabalhos é como na Itália. Aparece trabalho. Essa aqui eu estou a falar da caminhonagem, por exemplo, se você gosta da caminhonagem, tem aqui os caminhões, conforme eu já disse. Tem aqui muitos caminhões. Você primeiro tem que ter habilidade. Se você tiver habilidade da carta de condução que te habilita a andar com um caminhão, dizer que é um emprego que quase sempre aparece também. Dizer que quase sempre aparece porque em alguns casos você vai ter que fazer linhas assim ou dentro da Itália, ou pode fazer internacional, ir para a Holanda, ir para a Alemanha, ir para a França, ir para todos os países. Romênia, enfim, países aqui, porque aqui as estradas são interligadas, as estradas são muito boas, as estradas te possibilitam você andar até num determinado ponto, por aí. Então, mais ou menos é isso. Responder aqui a pergunta de quem me disse, mas então o emprego aí, como é que é? Tem aparecido os empregos? Dizer que os empregos aparecem, como em toda parte do mundo, precisa ter qualificações, habilitações, precisa pensar sempre que tudo quanto nós precisamos, se a gente busca, a gente consegue. A gente só não consegue aquilo que nós não buscamos, né? Aquilo que não acreditamos, aquilo que nós não seguimos. Então, se a gente busca, por mais difícil que pareça, mas a gente consegue sim. Então, dizer que esse é um vídeo que eu trago aqui no canal para responder mais ou menos a vossa inquietude, a vossa preocupação, para quem me perguntou, mas emprego aí como? Quando você chegar aqui, bem, tudo bem, a minha língua é fundamental, porque é necessário que você fale a língua. Mas se você falar já o inglês, em alguns casos você pode encontrar alguém que te responda em inglês, porque o inglês é a mesma língua que nos une a todos nós. O inglês é a língua que praticamente une a todos nós. Então, dizer que se você não fala inglês, você não vai poder se comunicar. Se você falar inglês, então é fundamental, porque a língua é de extrema importância. Então, dizer que mais ou menos isso que eu queria dizer, se você tem estado com alguma preocupação, alguma dúvida, você gostava mais ou menos de expor aqui, ou falar, ou conversar, queria ouvir uma ideia, eu estou aberto para ideia, estou aberto para algumas preocupações. Se eventualmente você quiser colocar uma preocupação, uma dúvida, eu vou poder. Então, conforme eu dizia, os caminhões ficam assim mais ou menos, tipo, a letra tem 70, tem 80, que ele tem que andar numa autoestrada, ele tem que andar o máximo 70 km a hora, o máximo 80 km, o mínimo tem que andar 70. Então o caminhão tem que ter essas informações, porque não tem que andar numa autoestrada a superar. Numa autoestrada tem 3 ou 4 faixas de rodagem, e eles têm uma linha só dos caminhões onde andam. Uma faixa que ele tem que andar, uma faixa lenta, que ele tem que andar nesse limite de velocidade. Ele não vai andar numa estrada onde a estrada é fluida, onde andam pelo menos quem vai andar com 130. Ele tem que andar mais ou menos onde tem que andar com 70 a 80 km. Então tem que andar, tem que ter essas informações, conforme eu já disse. Tem que ter essas informações. Então, meus amigos, eles primam muito por isso. E os caminhões, quando andam lá na autoestrada, tem polícia que os controla. Se ele eventualmente superar, tem radar, ou então todo caminhão tem uma espécie de um disco. É disco que ele tira aquele disco, ele consegue ler o limite de velocidade ou então as pausas. Eles têm pausa também num tempo que ele tem que andar, depois tem que, se ele já superou um limite de hora que ele tem que fazer por dia, o caminhão, depois o caminhão tem que estar fermo, tem que repousar. Então, se ele, o caminhão andar acima desse tempo que é prescrito, não é?
a polícia consegue ver se ele superou os limites que estão aí indicados. Então, depois, às vezes, eventualmente fazer multa. Então, todas essas informações são fundamentais. É necessário que, se você vem para cá, não, mas eu sou caminhonista, eu consigo conduzir um caminhão, tá bem. Mas é necessário que, antes de tudo, para não depois ter multa, ganhar multa, que depois se complicam, porque aqui as multas é mesmo multa. Se você pegar multa, não vale a pena pensar que depois fica para aí, não. Se você tiver multa, você tem que pagar. Então, para evitar essas situações de multas, é bom a gente ter informações, é bom a gente ter domínio, mais ou menos, do que nós vamos fazer. Porque a informação é fundamental. Lembra que eu digo sempre, sem conhecimento, a gente comete muitos erros. Mas quando a gente tem conhecimento, então o conhecimento nos poupa de determinados erros que, eventualmente, a gente podia ter cometido, a gente não comete. Não comete por quê? Porque nós tomamos conhecimento. Então, dizer que o conhecimento liberta, o conhecimento é tudo nessa vida e é importante que a gente tenha conhecimento. Meus amigos, mais uma vez, aquele abraço, é um vídeo rápido. É sempre um prazer aqui falar para todos vocês, com muita alegria. Aquele abraço, tamo juntos. Até já.